Oi, como estamos, queridos? Tudo na paz? Muito bom dia a todos vocês que já estão presentes aí nas nossas salas Pré-ENEM Seduc, no nosso canal Educação. Muito bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando em todas as cidades que tem aí o nosso kit via satélite IPTV Seduc. Eliseu Martins já deu aí seu bom dia. Ginásio Estadual Nossa Senhora de Fátima. E também, Tanque do Piauí disse que teve uma queda de energia, mas já está de volta aqui. Belezura, que bom. Tanque do Piauí, acompanha a gente aí da nossa aula de hoje, viu? Professor Rufino aqui na primeira série, falando diretamente da capital do Piauí, nos estúdios do canal Educação. É o maior e melhor centro de distribuição, divulgação e edição de aulas. Imagine, o canal Educação percorre todo o Piauí conosco, tanto de forma fixa, via virtual, como também de forma itinerante, porque o canal Educação acaba nos acompanhando aí em todas as revisões que nós estamos a fazer pelo Piauí. Tanque do Piauí, onde é que eu estava ontem, Eliseu Martins? Em Floriano, a Princesinha do Sul, com a equipe maravilhosa, fazendo mais uma revisão muito massa, viu, galera? Muito show a energia daquele povo. E sábado estivemos em Regeneração, também com a equipe Pré-ENEM Seduc na estrada, fazendo aquela revisão maravilhosa. Como sempre, este que vos fala entra por volta de 11h30, meio-dia, na aula de redação. A gente levou já temas muito variados e essa pegada vai continuar, hein? Até as primeiras semanas de novembro, porque a galera do ensino médio tem um encontro marcado, dia 13 de novembro. E vocês, primeira série, também poderiam ter feito a matrícula para serem treineiros. Já treinar esse grande exame, que às vezes deve ser muito exaustivo, né? Porque você tem que estar preparado físico e mentalmente. Imagine você, primeiro dia de aplicação de provas do Enem, são 5h30. Você tem aí tempo suficiente para resolver 90 questões, 45 de linguagens e 45 de humanas, mais a redação, que é uma prova de questão única. Então, é uma maratona mesmo. Separa aí 4 horas para 90 questões e 1h30 para fazer teu texto. Viu, galera? E claro, você nunca vai fazer um texto bom se, porventura, você não tiver leitura. Olha aí. A leitura, ela prescinde a escrita. Ou seja, ela vem primeiro. Se você não ler, você não escreve. Ah, professor, realmente eu não leio, não tenho tempo, não tenho gosto, não tenho hábito. Mas tudo na vida é um projeto de vida, é um estilo de vida. A gente pode mudar essa história. Pelo menos uma vez por semana ler alguma coisa. Ter aí acesso aos mais diversos portais de notícias. E por falar em notícia, essa é a grande ferramenta que nós temos hoje para estar bem informado. Então, procurar um jornal legal, não é? Um noticiário legal vai nos atualizar de muitas coisas. E dentro desse universo, nesse mês de agosto, nós trabalhamos, esse mês que passou, nós trabalhamos muita coisa relacionada ao mundo midiático, ao mundo da grande internet. Trabalhamos fake news, trabalhamos fake ethnics, trabalhamos pós-verdade, trabalhamos cancelamento, não é? Trabalhamos fato e opinião e trabalhamos desde segunda-feira passada essa coisa do fato, opinião e falsos argumentos. Nós vamos englobar 2 conteúdos, 2 segunda-feiras na aula de hoje, de uma vez só. Então, nós vamos tratar de revisar fato e opinião e tratar de revisar falsos argumentos, que foi justamente o tema da segunda-feira passada, não é? As falácias, os argumentos falaciosos que geram silogismo um tanto absurdos.
Pode ser que até tenha cara, aparência de verdade, mas a conclusão sai mesmo pela culatra, como diz o caboclo, né? Culatra é aquela parte anterior da espingarda. A pessoa, você dá um tiro e o tiro sai pela culatra, é exatamente isso, a expressão quer significar. E aí eu também quero dar um meu bom dia a Miguel Leão. Miguel Leão, uma cidade que está sempre presente aí. E eu tenho uma relação muito massa com Miguel Leão, por ter grandes amigos aí que trabalham aí. Professora Lurdinha Seduc, também. Dani Andrade já nos deu bom dia. Vamos aqui, vamos nessa, Eliseu Martins, vamos nessa, Tanque do Piauí, vamos ver o que é que os nossos slides têm a nos conduzir. Nesta aula de hoje, 5 de setembro de 2022. E olha só, viu, pessoal, coisa terrível, não sei se vocês têm sentido, mas eu tenho sentido um calor tremendo ontem e hoje já amanheci com calor. Cara, nós realmente chegamos ao que popularmente conhecemos por BR-Obró, que é a parte aí de 3 meses consecutivos de maior quintura do nosso Nordeste. Terrível. Aqui o ar-condicionado tá ligado, mas eu tô pedindo pro meu diretor vir aqui, ver se ele baixa um pouco mais a temperatura aqui. Objeto do conhecimento de hoje é fato, opinião, fake news versus notícia falsa e argumentos falsos. Nós vamos fazer um compêndio aí desses conteúdos anteriores. O objetivo dessa aula, galerinha, veja que nosso roteiro de aula mudou, não é? Por orientação da nossa direção, a gente vai mostrar na primeira cartela logo o objetivo de toda essa nossa conversa até às 8 horas. Produzir posicionamento crítico. Críticos, né? E não é só um não, né? Produzir posicionamentos críticos e éticos diante de conteúdo do jornalismo contemporâneo. Porque não adianta eu colocar o alunado diante de tudo isso aí e ele não tem um posicionamento crítico. Ele não pode ser um depositário somente de informações. Joaquim Pires, cidade bonita, cidade boa, também conheço demais. Tenho grandes amigos aí. Posicionamento crítico é diante do conteúdo do jornalismo contemporâneo, com gêneros como comentários, carta de leitor. Carta de leitor é muito massa, viu, pessoal? É o momento em que o leitor se posiciona aí, mandando alguma informação para o jornal. Analisar textos, discursos do campo jornalístico midiático. Da teoria à prática, o que é que vai ocorrer? Claro, eu vou fazer uma aula expositiva com leituras e interpretações de muito texto, nós vamos resolver questões. E, claro, atividades que vão, as questões que não dá tempo de eu resolver, elas ficam aí para casa. Essa nova cara do nosso roteiro, gostei. E aí, esse senhorzinho executivo, muito simpático, de dedo em riste, diz: fato, opinião e falsos argumentos. E aí, só o que você tem a saber é que a argumentação é assim. Algo que a gente bate na tecla todo dia, toda hora, todo minuto, não para. Quem esteve nas minhas aulas aí das revisões sabe que nós vamos falando em argumento, não só o professor de redação, professor de linguagem que entra, fala em argumento, professor de história que entra, fala em argumento. Argumento é tudo, pessoal, e a gente não pode deixá-los, não é, como ser uma coisa à parte da nossa vida, não. Tem que fazer parte. Porque a palavra argumento tem origem latina, argumentum, que tem o tema argu, cujo sentido é fazer brilhar. É mesmo, professor. Argu é fazer brilhar, iluminar. É. Porque tem um metal muito massa na natureza, chamado argêntio, né? Que é a prata, na verdade. A prata tem como elemento químico isso aqui, esse nome aí, né? A gente conhece popularmente como prata. E a prata não reluz. Reluz sim, ela brilha, por isso argumentativo, é prata. Até então, prata na antiguidade sempre foi um metal muito valioso. Veja que os castelos e os grandes reinados e impérios, não é, faraônicos usavam sempre a prataria como modelo de poder. Talvez porque ainda não tivessem descoberto o ouro, né? O ouro eu acredito que veio um pouco mais tardio do que a prata, não sei. Aí nós tínhamos que
consultar aí algum professor de história ou geografia, não sei. Então, Argentio, e aí dá para lembrar também, porque eu gosto de brincar com a etimologia das palavras, sabia, pessoal? Você já se perguntou por que a Argentina tem o nome Argentina? Pois é, o mesmo radical aí, etimológico. Argentina, um grande lugar de prata, né? Argúcia, arguto. Argumentar é defender seu ponto de vista, beleza, isso aí todo mundo sabe, sua ideia sobre algo, por isso o seu texto no Enem ele é argumentativo e não expositivo, porque quando você se propõe a fazer um texto expositivo, essa argumentação não ganha destaque, não ganha, por isso que é sempre bom treinar o dissertativo argumentativo. Nas nossas aulas a gente vai mostrando o que garante a tua argumentação, que é o levantamento de tese. No texto argumentativo, o efeito buscado pelo seu produtor é a persuasão ou convencimento. É mesmo. Se de repente eu estou diante de um tema, eu levanto as teses que provocam a sua existência, e eu defendo essas teses provando por meio de exemplificações, comparações e dados numéricos, é claro que ali eu estou tentando convencer o meu interlocutor de uma principal ideia, que é justamente a tese que eu levanto sobre determinado tema. Os argumentos de um texto são facilmente localizados. Identificada a tese, a opinião, faz-se a pergunta, por quê? Na verdade é assim. Eu ensino meus alunos justamente isso. Quando tu estiver diante de um tema e tu quer produzir a tese, construir a tese, tu se pergunta, por quê? Por que ainda há uma persistência da violência contra a mulher? Por que ainda há determinada coisa? José William, bom dia. Digite aí, meu querido. Está a falar de qual cidade? Aqui de Teresina? Interage aí comigo. Já tomou café? Tá tudo bem? Diga aí qual a cidade. O autor é contra a pena de morte. Tese, porque respeita o direito à vida. É só um exemplozinho simples para você entender que o argumento sempre justifica a tese, né? Esse porquê é uma justificativa disso aqui, da gente ser contra a pena de morte, porque respeita o direito à vida. É só um exemplo rápido e simples. Mas é claro que poderia se dizer muito mais coisas, poderia se argumentar muito mais forte, muito facilmente. Eu posso argumentar por meio de afirmações, demonstrações, eu posso provar por meio de dados numéricos. Posso não, na verdade eu devo fazer isso. Caso eu não faça, eu estou o quê? Eu estou a desconfigurar o gênero, ele não passa a ser mais argumentativo. Agora é o seguinte, galera, eu te falei no início da aula, não dá para escrever, não dá para argumentar se eu não conheço, se eu não leio, não dá. Olha aí, alienação parental. Expor os filhos ao tentar provar a negligência do outro pai, né? É alienação parental. É justamente aquela situação vivida por algumas famílias, infelizmente, em que a mãe coloca os filhos contra o pai, ou o pai coloca os filhos contra a mãe. Aí isso entra também toda a parentada aí, os avós paternos, né, colocam o neto contra os avós maternos ou contra a própria mãe, né, da criança, e vice-versa. Os avós maternos colocam aí, fazem a cabeça da criança, não é? Eu acho isso de uma violência muito grande, né? Não deixa de não ser essa criança ficar aí no meio de um fogo cruzado, né? Em que as pessoas aí estão a dizer, manchar, macular, falar mal da reputação do outro como motivo de colocar a criança aquém dessa relação afetiva. Porque é justamente isso, faz a cabeça da criança, que é para a criança não ter nenhum apreço pelo aquele outro. Isso é terrível. Pode ser tema de redação, sabia, pessoal?
Nós temos aí um grande número de pessoas no Brasil, de famílias vivenciando a separação, o divórcio, e aí quem sofre são os filhos. Mas como a própria cartela diz que para argumentar sobre esse tema nós temos que conhecer, vamos ver aqui algumas coisas. Alienação parental, realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. Isso é alienação parental. Achei massa, realizar campanha, né? Lembra como se fosse assim, uma campanha publicitária, realmente. A pessoa faz uma campanha dentro de casa para desqualificar o outro, desqualificar a conduta. Dificultar o contato de criança e adolescente com o genitor também é uma espécie prática de alienação parental. Não, você não vai, não, o menino não vai hoje porque ele está febril. Às vezes a pessoa no outro lado da linha não vai lá pegar um termômetro e ver se isso é verdade, não. Mas aí o genitor fica impossibilitado de ter contato com o filho porque alguém está dificultando esse contato físico, esse contato próximo. Dificultar o exercício da autoridade parental, não é porque separou que o pai não tenha mais autoridade e vice-versa, a mãe não tem autoridade, é claro que vão ter. Dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar, desde que estejam todas essas aproximações aí, organizada, planejada e estipulada em juízo. Isso pode acontecer sim, independentemente de qualquer separação. O pai tem direito sim, e a mãe tem direito sim de estar com os filhos, nessas datas e nesses períodos aí, estipulado por lei. Tipos variados de argumento exige tempo dedicado à leitura. Também concordo. Um bom argumento evita discursos vagos ou falaciosos. Olha aí, que massa. Por isso a gente entra no conteúdo anterior. Se o argumento ele não é lógico, se o argumento ele não é verdadeiro, se o argumento ele não tem fundamentação, o que é que ocorre? Ocorre que você gera uma falácia. Não é? Uruçuí, está conosco aí, Uruçuí? Se tiver, já receba aí o nosso caloroso bom dia nesta segunda-feira maravilhosa, em que a gente inicia os trabalhos aqui no maior e melhor canal Educação. Então, tem que dedicar tempo à leitura. Essa imagem, não é? Ela vai dizer muita coisa, né, para vocês. Muita coisa mesmo. Olha aí, Uruçuí, essa imagem. Que interpretação você faz? Que leitura, aluno, você faz essa imagem? Nós temos aí um cenário que aparenta ser uma detenção, não é? Uma prisão, uma cela. E nós vimos aí 3 sujeitos, não é? Com comportamentos aí distintos. Um está meio tediado, triste. O outro tá indiferente, largadão e zangado, meu amigo. Esse aqui tá zangado, ainda bota as mãos aí por trás da cabeça, como se estivesse dizendo: se vire, não tô nem aí. E esse aqui, coitado, a tristeza bateu e ficou para sempre, né? E aí nós vimos aí na gravura, na imagem, não é? O trancamento ou abertura dessa ferramenta chamada cadeado, configurando-se aí na mente, na cabeça, nesse membro formidável que a gente tem, é a nossa cabeça, é onde nós pensamos, articulamos ideias. Nós temos aí o símbolo do cadeado trancado, mente fechada. Uma mente fechada não produz discursos. Em contrapartida, nós temos, não muito destaque, eu acho que devia estar bem aqui no meio. Nós temos esse aqui no canto, em que a chave para a abertura mental dessa pessoa foi a leitura. Portanto, uma imagem instigativa que nos convida a essa reflexão. Combinado? Muito massa.
Essa charge, ela não é muito antiga, faz parte do universo em que nós vivenciamos, porque já houve períodos mais dramáticos da Covid, em que a máscara era uma vestimenta obrigatória nossa, praticamente. Hoje houve o relaxamento devido ao controle que nós temos mais da Covid com a vacinação, graças a Deus. Mas surgiram grandes fake news, grandes afirmações em torno de tudo isso. Uma delas foi essa daí, de que a máscara não protege. Lembro demais, gente, nos primeiros meses, né? Que a máscara não protege ninguém. Realmente, mesmo com a máscara ainda é possível contaminação. Porém, eu lhe digo com toda certeza que ela é uma barreira, sim, de entrada do vírus por vias aéreas muito útil. A máscara não protege ninguém contra a Covid. E aí, meu amigo, é preciso eu compreender, nós já compreendemos aí, mas eu preciso agora interpretar essa imagem. Veja que o cidadão tem a silhueta de um rosto normal, mas à medida em que ele vai me falando essa fake news aí, o nariz dele vai crescendo, ao ponto de esticar a máscara aí de um jeito, né? Aí eu preciso ter um conhecimento de mundo, relacionar isso aí com outra coisa. Nós temos aí que relacionar com um personagem da literatura até infantil, não é? Vepeto era um boneco de madeira, né? Ou melhor, o Pinóquio era um boneco de madeira feito aí pelo seu mestre Vepeto nessa grande história. E aí eu preciso do conhecimento de mundo para lembrar de uma figura literária infantil chamada de Pinóquio, né? Pinóquio. Ficou parecendo aqui um R, né? Mas eu quis fazer aí um PI, Pinóquio. Quem já leu a história, quem já vivenciou, sabe muito bem que Pinóquio, à medida em que ele ia mentindo, o nariz dele ia crescendo. Isso é terrível. E aí é preciso, para interpretar, fazer essa relação. E aí nós, como é uma revisão, nós falamos, sabe de quê? Dos falsos argumentos, também chamada de falácias. Essa palavra, pessoal, é boa, ela vem da palavra fala. Falácia é justamente aquela pessoa que fala e não diz nada, é uma falácia. Esse ácia tem conotação de exagero, ironia. Falácia é um conceito usado na análise de argumentos para se referir a raciocínios que parecem válidos, mas não são. Às vezes eles são argumentos só para enganar, para cobrir aquele vácuo, aquela lacuna, mas os argumentos em si não levam a nenhuma conclusão que se espera. Eles realmente são só para ludibriar. Ao analisarmos um argumento, podemos atribuir a ele diferentes graus de força. O forte, o fraco, ou falácia, falso argumento, que é o propriamente dito. Tem grau de força também, sabia? São os que provam sem deixar dúvidas que a conclusão é verdadeira, não é? Argumentos fracos são os que provam totalmente sua conclusão, mas mostram que ela é possível. Elas não provam totalmente, engoliu o não aqui. Né? Graus de força, né? Então o fraco é esse. São os que não provam totalmente sua conclusão, mas mostram que ela é possível. Falácia refere-se a argumentos que parecem válidos e justamente para enganar, mas não são. Assim como uma ilusão de óptica, a falácia pode enganar uma pessoa que não está treinada para conhecê-la. Terrível isso.
E a melhor forma de neutralizar um argumento idiota é ignorá-lo. Concorda? Tá ali a conversazinha aí dos dois personagens na charge. Para um texto ou fala ser considerado uma falácia, são necessárias 3 condições. Deve ser um argumento, deve aparentar ser válido, mas deve ser inválido. Por isso que vai ser falácia. A princípio começa sendo algo bom, né? A falácia. É um argumento, aparenta ser válido, mas ele é falso. A única forma de compreender adequadamente conceitos como esse é aplicando na análise de casos reais. Então vamos a um deles. Veja só aqui. Presta atenção como o negócio é bacana. Ó. Estudantes deveriam poder consultar suas anotações durante uma prova, pois engenheiros, médicos e advogados podem consultar as suas quando estão fazendo o seu trabalho. Olha, e loucura, né? Aqui é uma falácia para justificar que vocês devem pescar, alunos, ó. Devem consultar, colar na prova. Então não vai ter como a gente provar se tu vai só colar, Ctrl+C, Ctrl+V, certo? Se tu vai só observar, abstrair uma informação que está escrita num lugar, então você não aprendeu mentalmente nada, você não internalizou nada. É um dos motivos de se impedir que você faça um exame consultado, uma prova consultada. A prova é justamente para a gente perceber se alguma coisa do conteúdo for internalizada. Mas aí a pessoa usa uma justificativa de engenheiros e advogados poderem consultar aí quando estão fazendo seu trabalho, sim, mas eles já passaram, já foram aprovados. Eles já provaram por A mais B que adquiriram conhecimento suficiente, competência suficiente para desenvolver o cargo. Análise dos fatos aqui. O que é um argumento, já que uma conclusão é justificada pela comparação entre estudantes e profissionais. É um argumento. Tá aqui. Se comparou advogado, médicos e engenheiros com os estudantes que ainda estão estudando, né? Aparenta ser válido à primeira vista, por quê? A comparação é até aceitável. Afinal, os profissionais têm mais condições de fazer um trabalho sem consultar anotações que os estudantes, pois já estão formados. Eu nem lembrei eu nem pensei por aí, né? Mas está correto mesmo. Se eles já são formados, para que... Aí eu lembrei de algo muito interessante, pessoal, aí. O aluno vinha até nós, eu me senti mal. Professor, que esquisito esse mundo, o que foi, meu filho? O nosso livro é o que deveria ter as respostas, mas o que tem as respostas é o livro do professor. E o professor sabe de tudo, é o mais sabido aqui da sala, professor. Eu não entendo isso. O livro que deveria vir as respostas era o nosso, e não o livro do professor. Rapaz, eu ri demais, viu? É verdade, pensando bem. Mas aí não tem justamente por isso, porque quem vai produzir conhecimento é você, através de suas leituras. Se você fosse apenas um leitor passivo de todas as respostas que lhe dão, você não ia nunca ter o hábito de produzir conhecimento. O professor está ali justamente para lhe orientar, caso você não consiga dar uma resposta. E para efeito de não se perder tempo, o livro do professor tem as respostas que é para justamente ele checar de forma mais rápida se determinada questão que tem teor subjetivo demais, o autor pensou como. Então é isso. Esse argumento não é válido, pois não é permitido que estudantes usem anotações porque devem demonstrar seus conhecimentos na prova. Viu? É isso que eu acabei de dizer. É isso mesmo, concordo. A crença na existência de Deus é universal. Logo, Deus tem de existir. Mas ninguém conseguiu provar que Deus existe. Logo, ele não existe. Olha o que é isso.
Veja que uma das discussões mais terríveis, não é? É justamente essa, a religiosa. Desde o início do nosso século, não é, da humanidade, o homem sempre teve a ânsia e a vontade de exercer a transcendência, que é justamente sair desse plano terrestre, palpável, e ir para um plano mais sobrenatural. E até mesmo porque nós temos uma questiúncula muito grande que grita dentro de nós, e ela é até filosófica, né? Que é justamente a base do conhecimento filosófico. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Como a ciência não responde isso, nós humanos atribuímos isso a uma força soberana, que é Deus. Que a gente não prova a existência, a gente vive e experimenta, né, a existência. Experiencia de forma individual. Experienciar Deus, cada um devia fazer a experiência do divino. No primeiro quadro, a declaração é falsa, porque a crença na existência de Deus é universal, logo Deus tem de existir, né? A pessoa faz, sei lá, uma generalização, uma apelação, né? Apela em dizer que a crença é universal. Então, como se a crença universal fosse o motor, a mola mestra para a existência. A outra também, de igual forma, é tão falacioso como a primeira. Mas ninguém conseguiu provar que Deus existe, logo ele não existe, também não é por aí. No primeiro quadro, a declaração é falsa porque generaliza a crença em Deus, induz a concluirmos que Deus existe, não fez uso de parâmetros científicos, restringe a crença em Deus. Nós temos aí, né, algumas letras que nos confundem e que nos deixa possivelmente, como é que se diz? Desconfiado de que ela possa ser a verdadeira. Essa letra C, vocês marcariam? Não fez uso de parâmetro científico? É só por isso que ela é falsa? Somente a ciência pode provar as coisas, será? Será que ela restringe a crença em Deus? Ela generaliza ou ela induz a concluirmos que Deus existe? Ela usa uma artimanha aí, que é a da generalização. Ela generaliza a crença em Deus. Aí, ó, a crença na existência é universal. Ela não pode dizer isso, ela não conhece todos os povos do mundo, todas as pessoas, né, para generalizar. Professor Iabê, ela só diz, induzir é algo mais profundo do que dizer apenas logo Deus existe. Não fez uso de parâmetros científicos, não é isso que a imagem quer nos provocar, e restringir a crença em Deus também a imagem não nos quer colocar aí, porque poderia ter crença em outras coisas também, não somente em Deus. Agora vamos ver o segundo ali, né? Bom dia, Blacken. E bom dia, Lilian Ferreira. Seja bem-vindo. Aproveita aí e dá um gabarito para nós aí, galera, no nosso exercício aí da teoria prática. No segundo quadro, a declaração é falsa. Por quê? Aliás, o segundo quadro aqui, viu, galera? Vamos voltar a ele. Mas se ninguém conseguiu provar que Deus existe, logo ele não existe. Não se pode concluir que algo não exista por não haver provas. Eu penso por aí também, não é? Mas eu não sei se a letra A tá legal. Que ele está perguntando por que a declaração é falsa. Desconsidera que a fé torna qualquer coisa real. Desconsidera que a fé também está desconsiderando, né? A fé ele está desconsiderando. E a pessoa ali só acredita mesmo na existência por meio do experimento. Está propagando o ateísmo,
Também não chega a tanto, não sei. De uma certa forma até propaga, mas não é o porquê dela ser falsa. Tem como base apenas o senso comum. Senso comum, pessoal, exatamente, são elementos muito arriscados de nós usarmos na redação, que são aquelas falas que a gente faz por fazer sem nenhuma fundamentação, não é? Estamos aí desconfiados de duas letras, né? A letra A e a letra D. Mas a letra A, não se pode concluir que algo não exista por não haver provas, não é? Exatamente. Quantos crimes são crimes, mesmo se apagando as provas, não deixa de não ser crime. Eu vou por essa ideia aí, é a mesma coisa dela ali. Essa coisa do, mas tem que provar, é para efeito jurídico, realmente. Não se pode acusar sem provas, tá certo? Mas também eu não posso dizer que uma coisa não existiu porque não se tem as provas. Beleza? Mas como diz aí o Sherlock Holmes da vida, não há crime perfeito, viu, pessoal? Sempre deixa rastros. Mais um aí pra nós. Vocês não vão participar, não. Elesbom Veloso, cadê você? Entrou agora às 7h36 da manhã. Nós estamos aqui com 7h38 cravados na minha tela. Elesbom Veloso devia participar com essa aqui, digitando aí o gabarito para nós. Assinale a afirmativa que não caracteriza métodos para disseminar mentiras na internet. Então, acho que é só uma mesmo, né? Aqui está no plural, mas eu acho que é só uma mesmo. É o que não caracteriza um método de disseminar mentiras. Conteúdos com forte carga emocional, principalmente religioso. Cara, isso aí é uma baita ferramenta para disseminar alguma mentira. Às vezes as fake news ou argumentos falaciosos, eles trazem isso aí muito forte, o emocional das pessoas. Olha, Elesbom Veloso, presta atenção. É o que não caracteriza um método de mentira. Isso aí caracteriza sim um método. Conteúdos com forte carga emocional é um método para disseminar mentiras. Eu não sei se vocês não entenderam a questão. Grande Lilian Ferreira. Diz gabarito para nós aí. É um que não caracteriza, Elesbom Veloso. Declaração muito chamativa e atribuída a uma pessoa conhecida. Esse aqui é um método mesmo. A letra B, esse aqui é um método mesmo. A gente está procurando um que não caracteriza esse método. Isso aqui é característico de fake news. Fazer uma declaração atribuída a uma pessoa muito famosa. Rapaz, ainda me lembra, rapaz. Quantas vezes não mataram o Silvio Santos? Mataram o Silvio Santos ano passado, parece que foi umas 50 vezes. Toda vez eu abria lá meu Instagram, tava lá, morre um grande comunicador. Vi demais, rapaz. Declarações sensatas que são postadas em várias plataformas. Aí não caracteriza, não. Se são sensatas e são postadas em várias plataformas, se várias plataformas divulgam isso aí, a plataforma não é doida de estar propagando fake news. Quando é fake news, geralmente está só em uma ou duas, não é? É a da 2, Elesbom Veloso. Muito bem, pois tudo bem. Pois coloque aí, agora eu estou esperando colocar agora a da 3. Pois coloque. Enquanto isso, eu vou dar um alô aqui para Guaribas. Baixa Grande do Ribeiro, como é que está vocês? Guaribas, rapaz, ô cidade, zona famosa. Oeiras, Uruçuí. Nos aguarde, hein? Estamos chegando. Olha aí, Elesbom Veloso já deu o gabarito aqui, dizendo que é a letra D. Vamos ver se é. Declarações ou postagens antigas tiradas de contexto. Não, Elesbom Veloso. Não, presta atenção aqui.
Assinale a afirmativa que não caracteriza método de fake news. Declarar postagens antigas tiradas de contexto é sim uma característica de fake news. A letra A é uma característica de fake news. A letra B é uma característica de fake news. A letra D é uma característica de fake news. Recortes de áudio ou de vídeos postados em novos contextos, pega só aquele trecho para fazer a confusão. É característica também. Agora, a sensatez e a postagem em várias plataformas não caracteriza ser fake news. Se aproxima mais de uma notícia deveras verdadeira. Você viu aí que o gabarito é a letra C. Letra C, olha aí. Agora Elesbom Veloso acabou se corrigindo, não é? Eu acho massa vocês só querem dar o gabarito depois que eu digo qual é a letra, né? Não, José William, era para ter dado antes. Tá bom? Não é possível que esse delay tenha sido tão demorado aí. Agora é com vocês, galera. Vamos aqui entender a questão direitinho. Viu que nós estamos dentro do nosso plano da aula. É ministrar o conteúdo e vir para a prática. Vocês têm que fazer o exercício aqui com a gente. A construção argumentativa na redação do Enem exige do estudante um conhecimento acerca do assunto cobrado. E a utilização de pesquisas e outros pontos pode ajudar nessa competência. Argumentos sólidos, pessoal, são formados por qual? Baixa Grande do Ribeiro parece que vai participar agora. Quando eu digo que um argumento é sólido, pessoal, sólido, solidez, um argumento sólido, é porque é um argumento formado por checagem de informação? É porque é um argumento formado por dados e informações providas somente de livros de filosofia, história e ciência? Vixe! Quando tem esse somente, já fico duvidoso. É porque argumentos sólidos são aqueles formados por conhecimento construídos com muita leitura, incluindo jornais, revistas e livros com credibilidade? Talvez. Não é? Volte à questão 3 para a print. Tá aí, voltei, Baixa Grande do Ribeiro. Eu quero é o gabarito agora aqui da próxima. Feito print, vamos lá, vamos aqui. Um argumento é sólido, é aquele formado por conhecimento com muita leitura? Acredito que seja. Vamos ver a D. Repertório sociocultural formado somente por leitura de textos literários, autobiografias e revistas científicas. Fazendo aqui as correções da digitação logo, viu, pessoal? Pessoal, isso somente aqui me tira muito, me desconfia muito. Nós estamos aí entre A e D. A e C. Tatiele Araújo. Seja bem-vinda. Nós achamos que a 4 é letra C. Olha aí. Muito bem, Lesbom Veloso. Vamos participar assim mesmo, né? Digitando nós achamos. Pô, muito bem, nós achamos que a 4 é a letra C. Eu também tô achando, olha, Lesbom Veloso. Eu também tô indo com vocês. Essa letra A tá muito curtinha, tá muito vago. Como assim checar a informação? Eu tenho que ter um argumento a partir de informação, beleza, mas tá muito vago isso aí. Olha aí, bingo. Lesbom Veloso acertou, não é? Acabou que ficou meio que temeroso em dizer de fato. É a letra C, professor. Usou aí o recurso do acho, do achismo, mas acertou. É a letra C, galera.
E aí, fato e opinião, vocês já ouviram falar nesse conteúdo? Eles são ótimos, modalizadores do discurso. Você tem que ter uma opinião, mas também você tem que sustentar essa opinião por meio de fatos, porque contra fatos não há argumento, é um jargão até do meio jurídico. Opinião, ideias, reflexão, intenção, ponto de vista, sentimento, crítica. Achei massa essa gravura aí de um papel amassado, né? A modalização diz respeito às expressões que indicam as intenções e o ponto de vista do enunciador. Por meio dessas expressões, percebemos julgamentos e opiniões sobre o conteúdo que se diz ou escreve. São as pistas ou construções responsáveis pelo efeito de sentido que o enunciado pretende produzir. A função dos modalizadores é a de introduzir opiniões no textos argumentativos. Existe, pessoal, a modalização e os operadores argumentativos, que são os elementos coesivos. Nós vamos ter que usar no nosso texto, não é? Ribeiro Galiota, bom dia. Eu sou Jesus Cristo, não tenho provas, mas tenho convicção. Essa foi boa. Realmente, eu lembro dessa coisa. Parece que o nome do cara era Henry Christie. Uma coisa assim. Eu não sei se isso aí existiu, foi na década de 90. Eu sei que esse senhor foi pra TV, meu amigo. Passou aí em muitos canais. Ele se intitulava o próprio Jesus Cristo. Mas nada mais era do que um processo de alguma coisa relacionada ao psicológico, ao mental dele, alguma coisa relacionada ao histerismo, né? Isso é possível. Acontece. Às vezes a mente cria uma ficção tão louca que a gente já passa nós mesmos a acreditar nisso, que nós estamos a fixar na cabeça. Então, Uruçuí 3 entrou aí, Ribeiro Galiota, bom dia. Então, a argumentatividade é algo muito forte. A modalização é a maneira como o falante revela suas atitudes, seus posicionamentos, seu julgamento em relação aos seus enunciados, de modo a chamar a atenção do leitor e levá-lo a aceitar a tese defendida. Então, é justamente essas palavras. Eu tenho certeza, não tenho dúvida. É deveras formidável. Então, eu vou usando modalizadores, né, na minha fala, que é justamente para dar credibilidade ao meu discurso. Tá aí, ó. Há dois tipos básicos de modalizadores. Modalidades epistêmicas referem ao eixo do saber, a certeza, a probabilidade, e a modalidade deônticas revelam o grau de conhecimento do sujeito falante em relação ao que se expõe. Essa é a mais forte, né? Aqueles que colocam um discurso em dúvida estabelecem que um enunciado está sujeito à desconfiança, à incerteza ou à imprecisão. Tipo, de modalizadores que fazem isso. Talvez, possivelmente, é bem provável. A gente usa muito isso aí quando não tem certeza das coisas, né? Rapaz, professor, vai ter prova hoje? Cara, é o seguinte, a direção não me informou. É bem provável que sim. É possível que tenha, não tenho certeza. Então, isso são modalizadores, não é? Do discurso. Mesmo com a chegada da vacina, o uso da máscara ainda será obrigatório. Não vejo motivo. Realmente, são pessoas cegas aí. Viu que a Charge quis tirar a onda aí com as pessoas que insistem em não cumprir os protocolos ou insistiam em descumprir os protocolos. Quantas questões a gente viu, rapaz? A gente já viu até confusão, briga em restaurante. Autoridades sendo impedidas de entrar em determinado estabelecimento porque não usava máscara. Meu amigo, nesse Brasil de meu Deus, aconteceu muita coisa. Aí tá os tipos de modalização, que são essas palavras que a gente usa no nosso discurso, para deixar nosso discurso com cara mais forte. Essas modalizações, elas existem, né? Elas são asseverativas, elas são assertivas, né? Olha aí os mais afirmativos que nós temos, que tu pode usar, viu, pessoal? Essas palavrinhas na redação.
realmente, evidentemente, naturalmente, efetivamente, é claro, é certo, é lógico, sem dúvida, mesmo, entre outros. E os negativos, de jeito nenhum, de forma alguma. Então, são modalizadores muito fortes, sabe, pessoal? Os quase asseverativos, asseverar, pessoal, é dizer com certeza. Talvez, assim, possivelmente, provavelmente, eventualmente, eles são quase asseverativos porque eles ainda deixam assim uma coisinha de dúvida. E aqui são os delimitadores, quase um tipo de, uma espécie de, geograficamente, biologicamente, delimita a área, né? E a deôntica tem esses aqui, a afetiva, verbaliza as reações emotivas do falante em face do conteúdo proposicional, deixando de lado quaisquer considerações de caráter epistêmico e deônico, ou deôntico, a afetiva. A deôntica é princípio de obrigatoriamente, necessariamente. A deônica por isso, porque traz o princípio da obrigação e da permissão. A afetiva é a mais fraquinha, pessoal, porque ela nega a epistêmica e a deôntica. Eu vou apelar, na verdade, a afetiva apelar. Olha aí, ó. Felizmente, infelizmente, curiosamente, surpreendentemente, espantosamente, absurdamente, são expressões que nos ajudam a argumentar mais nesse campo da afetividade. Intersubjetivo, sinceramente, francamente, lamentavelmente, estranhamente. Tá muito, é um modalizador muito emotivo, né? Até que se prove o contrário, ninguém será considerado culpado, até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Muito bem, isso está lá na Constituição Federal, artigo 5º, os direitos fundamentais do cidadão. Inclusive, pessoal, vocês podem usar o artigo 5º da Constituição como repertório em muitos temas, não é? Agora, há situações terríveis que contraria esse artigo, como tudo no Brasil. O artigo 5º, se ele fosse cumprido, não precisava mais nem nada, podia rasgar as demais páginas da Constituição. Se o artigo 5º deveras fosse levado ao pé da letra, não precisaria mais nenhum outra lei. Veja aí que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Porém, a celeridade a grupos étnicos, quando determinado delito é praticado por homem branco e quando determinado delito é praticado por homem negro. Homem negro condenado em primeira instância, branco é condenado em segunda instância. Olha aí. O racismo ele é estrutural e perpetua nas pequenas atitudes, nas falas desencontradas que a gente viu recentemente. É isso que nós temos que ter muita atenção, pessoal, na produção dos nossos discursos. Ah, como eu tenho cuidado, viu? O cara que está aqui na TV, está no auditório, falando para 700 alunos, como nós estávamos em Floriano. Nós temos que fazer sempre um discurso agregador e ter muito cuidado, porque nós também somos frágeis, nós somos imperfeitos. É possível que a gente solte alguma coisa que vá de encontro ao que é ético, ao que é moral. Tem um texto legal aqui do Marcelo Gleiser. Creio que só vai dar tempo ler ele, aí vocês continuam a atividade para casa. Nossa aula está quase chegando ao fim. Por mais de 40 anos, cientistas vasculham os céus com seus radiotelescópios, tentando ouvir sinais de civilizações inteligentes. Infelizmente, até agora nada foi encontrado. Muitos cientistas acham essa busca uma imensa perda de tempo e de dinheiro. As chances de que algo significativo venha a ser encontrado são extremamente remotas. Em quais frequências os ETs estariam enviando os seus sinais? E como decifrá-los? Por outro lado, os que defendem a busca afirmam que um resultado positivo mudaria profundamente a nossa civilização. Sem dúvida, a confirmação da existência de outra forma de vida inteligente no universo provocaria uma revolução. Alguns até afirmam que só seria a maior notícia já anunciada de todos os tempos. Eu concordo. Não estaríamos mais sós. Se os ETs fossem mais avançados e pacíficos,
poderiam nos ajudar a lidar com nossos problemas sociais, como a fome, o racismo e os confrontos religiosos. Talvez nos ajudassem a resolver desafios científicos. Nesse caso, quão diferentes seriam os deuses que tantos acreditam existir? Não é à toa que inúmeras seitas modernas dirigem suas preces às estrelas e não aos altares. Marcelo Gleiser. A astreoteologia formou ali uma palavra, né? Compôs de astrologia com teologia. Astreoteologia. É um texto, é um artigo de opinião, né? Que você acaba lendo para interpretar e se capacitar mais ainda. Nós vamos deixar essa questão aí como modelo para casa, né? E assim a gente volta, corta para nós, diretor, para a gente se despedir dessa turma legal aí que participou com a gente. Que Deus proteja todos vocês, tá bom? E que vocês possam fazer uma segunda-feira bem proveitosa hoje, galera. Obrigado mesmo pela consideração em estar com a gente aí. A todos que estão nos acompanhando aí pelo Kit PTV Seduc, meu abraço e acompanha a gente aí nas redes sociais e nas nossas revisões. Fui!